Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, Disciplina Organização do Trabalho Pedagógico, OTP. Estamos falando sobre a avaliação, tema do nosso terceiro trimestre. Falei sobre as tendências pedagógicas nos vídeos anteriores. No último, eu falei especificamente sobre as modalidades de avaliação. E hoje falarei com vocês sobre a apostila aula 19, disponibilizada via Classroom, intitulada Alguns Instrumentos Avaliativos, parte 1. A apostila 19 a 20 eu destinei para consagrar um pouco algumas informações, algumas sugestões acerca dos instrumentos avaliativos. Bom, vamos lá. O que são instrumentos? Primeiro de tudo é a pergunta. Eu sei o que é avaliação, o que são instrumentos. Instrumento é qualquer tipo, qualquer mecanismo, coisa, objeto, enfim, algo que eu utilizo para algum fim. Um instrumento para se alimentar, uma colher, um garfo. Então é algo que eu utilizo para um fim específico. Instrumento avaliativo, doravante, significa o quê? Que é algo que eu vou utilizar, é um mecanismo que eu vou utilizar para poder avaliar o aluno. E aí você já consegue entender que quando eu falo de seminário, eu estou falando de instrumento avaliativo, quando eu falo de provas, eu estou falando de instrumentos avaliativos e eles se diversificam ao infinito. Conforme for a criatividade do professor, são as possibilidades de instrumentos avaliativos que esse professor pode utilizar. Eu sempre deixo de sugestão que você, no teu plano de trabalho docente, mencione alguns instrumentos avaliativos para que você possa ter uma maior autonomia no momento de efetivar a tua avaliação. Lembrando que a avaliação é um processo que, nos moldes da educação paranaense, ao menos, exige muita formalidade, muita documentação. Então você pode ter algum problema se você não especificar o instrumento avaliativo que você vai utilizar. Eu vou comentar com vocês alguns instrumentos tradicionais, né, fazem parte dessa educação tradicional, por assim dizer, que ainda está incorporada na escola, ou dos mais utilizados. Não vou dar conta de trabalhar todos, né? Poderia passar a vida inteira falando de instrumentos avaliativos e ainda assim eu não falaria de todos. Então escolhi alguns aleatoriamente, não, escolhi os mais utilizados a nível fundamental, médio e infantil. Bom, na aula 19 eu consagrei um espaço especial para o nosso primeiro instrumento avaliativo, que é a prova. É o mais utilizado na escola, você faz prova o tempo todo. Todo trimestre você tem pelo menos 2 provas. Então você conhece muito bem o que é esse instrumento e como ele funciona. Ele visa estabelecer, classificar, mensurar o que você atingiu ao longo do trimestre para definir, para permitir ao docente ser capaz de avaliar se você tem condições de frequentar séries posteriores ou se você deve ser retido pelo menos mais um ano aí nesse segundo, né? Vamos ver se vocês vão para frente. Será que nós vamos mandar essa turma para o terceiro ano? Não, ele não foi capaz, ela não foi capaz de atingir um mínimo, né? Por que ele é utilizado? Ele é utilizado porque ele é burocrático e é prático, né? Você vai lá, dá uma prova objetiva, o aluno marca o X dele ali, escolhe a opção, marca concluído e você olhou quantos ele errou, quantos ele acertou, pronto. Isso é o corriqueiro. Ou então dá uma prova discursiva, ele tem que falar a respeito do tema X. Se ele não for muito fora do tema, se ele entrou no tema, você vai avaliar se ele acertou parcialmente ou não. Essa é a regra geral. Bom, eu não vou aqui falar mais, não vou ficar contando tanto sobre como você vai fazer com o resultado da prova, porque eu já falei nos vídeos anteriores, que você analisa, que você faz isso, quando o tempo assim permite. Não vou ser demagogo, não vou dizer que eu avalio toda a prova. A prova que ela chega antes, a atividade no EAD, por exemplo, que ela chega antes do tempo, você dá um tempo grande para o aluno responder, o aluno entrega antes, você consegue dar uma devolutiva bem mais completa. Se o aluno entrega lá no final, ou quase ou quase depois do prazo, acabou o prazo, a direção manda estender o prazo, você acaba dando uma devolutiva bem mais reduzida porque o teu prazo é menor. Então depende muito de você também. Quanto mais antes você entregar essa atividade, melhor será a devolutiva, porque eu teria um tempo maior para poder analisar o que você está entregando. Bom, vamos lá. Eu vou ler as definições aqui, do Lucchesi principalmente, para lhes auxiliar.
O professor, então, ele já traz uma bagagem para elaborar a sua prova, ele já sabe o que ele vai querer fazer. Eu, formado em pedagogia, tenho uma noção do mínimo que tem que ter em OTP. Estou lendo continuamente para melhorar o meu compêndio de informações, né? O tempo todo estou lendo leis, buscando me aprimorar enquanto professor, para que a minha decisão sobre o que é preciso ter em OTP seja uma decisão cada vez mais justa e igualitária. E aí eu estudo os documentos, as orientações que vêm de fora. Olha, o OTP tem que ter isso, tem que ter aquilo. Enfim, há todo um processo de formação cultural do professor para que ele seja um sujeito capaz de avaliar. Você não avalia algo que você não conhece. Se eu não conhecer o OTP, não tem como avaliar. Então, quando você faz uma prova, você precisa conhecer aquilo que você está elaborando, o que precisa realmente o aluno entender. Até porque, se você dá uma resposta diferente da que eu estava imaginando, eu ser capaz de raciocinar se ela se encaixa nas propostas feitas. Bom, por que a prova é tão utilizada? Ela pode ser elaborada com alto ou baixo grau de dificuldade, ela pode respeitar as regras estabelecidas. Então, assim, o professor na prova ele tem que tentar colocar questões claras. Claras não significa que as questões não serão difíceis. Uma coisa é a clareza, outra coisa é a dificuldade. Clara é quando as informações contidas no enunciado da prova é capaz de fornecer ao aluno a explicação do que é para ser feito. E o professor tem outra questão também. Na prova, a nível básico, se o professor colocou o enunciado de uma prova, 10 alunos questionou ele lá, por exemplo, no Classroom, 10 alunos, professor, eu não entendi o que você pediu na prova. Eu tenho a obrigação, enquanto professor, de explicar, né? Não foi só um aluno que não entendeu, foram 10. Então pode ser que a forma que eu comuniquei não chegou até vocês. Então a primeira coisa da prova, diferenciar clareza de dificuldade. Uma prova pode ser difícil e clara, pode ser fácil e confusa. Você não entende o que o professor usou palavras ambíguas. Você não entende se você está falando do X, do Y, do fulano de tal, o que ele quer de fato, se ele quer uma redação, se ele quer, enfim, um texto descritivo. É necessário, então, ter essa preocupação. O primeiro aspecto é a clareza. Vamos ali na página 2, eu quero que vocês leiam essa apostila, tá? Eu já enviei com antecedência para que vocês leiam essa apostila, senão eu não posso ficar comentando ela inteira, senão o vídeo vai para 30 minutos, 40 minutos. Bom, lembrando que a prova ela não deve ser utilizada como instrumento de ameaça, né? Tem muito professor que usa isso. Vocês fiquem em silêncio agora. Se vocês não ficarem em silêncio, eu vou dar uma prova para todo mundo. Não funciona assim. Você não é um instrumento punitivo. Então é preciso desvincular essa ideia, né? Calem a boca agora, ou então eu vou dar prova sem consulta. Gente, a ideia da consulta da prova ou não deve ser vinculada ao comportamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A consulta da prova é se você julgou que você foi capaz de desenvolver uma boa relação ensino e aprendizagem com os teus alunos. Não é se o aluno se comportou ou se ele não se comportou. A questão de indisciplina, de mau comportamento, você resolve com ele num momento específico, com o apoio dos pais, da equipe pedagógica, com o apoio de quem quer que seja. O que você não pode fazer é usar a prova como se fosse uma arma, né? Aponta a prova para a cabeça do aluno, hein? Cala sua boca, ou então é prova sem consulta. Isso é um absurdo. Aí o aluno vai pegando toda essa aversão como aspecto da avaliação. Então você tem que julgar. Eu tive tempo para dar aula? Por exemplo, no EAD está bem flexível para vocês, né? Vocês estão tendo prazos aumentados. Por quê? Porque nós entendemos que nós não estamos juntos de vocês para tirar as dúvidas, para explicar uma questão que você não entendeu, conforme estaríamos na sala, né? Na sala você fica lá andando pela carteira, vai na carteira do fundo, pergunta isso, tá tudo certo aí, fulano? Entendeu a questão? Tá de boa? Como tá? E vai nesse diálogo contínuo, interagindo com os alunos em sala de aula, né? Conforme eu tenho feito com vocês, conforme eu fiz com vocês ano passado. Agora, no EAD não, no EAD você manda o vídeo e fica. Bom, então, já entendeu, a prova tem que ser clara, uma característica. A prova não deve ser utilizada, uma negativa.
para punir o aluno em espécie alguma. Bom, as questões aqui na página 2 está em negrito para facilitar. Eu usei vários autores, usei Vasconcelos, Moreto, Okuda. Nossa, o Moreto diz assim: as questões elas têm que ultrapassar as operações mentais simples, demonstrando que o aluno aprendeu. Por exemplo, quem descobriu o Brasil? E aí lá no texto tá: o Brasil foi descoberto, blá blá blá, por Pedro Álvares. Estou falando informação errada, nem foi descoberto. Mas só para ter um exemplo. Não é para você achar a resposta clara ali, é para você interpretar. Professor, eu não achei no texto a pergunta. Você não achou porque a questão não é você abrir, ler ali e achar claramente. Você tem que tirar as informações, extrair as informações implícitas. O que são informações implícitas? São aquelas informações que não são descritas no primeiro momento. Agora, é claro, depende do nível da prova. A minha prova, eu estou falando de formação docente. Eu não vou lá colocar uma pergunta, copie do texto o que é educação natural. Educação natural é isso, aquilo. Não, você vai ter que explicar para mim o que é aquilo, na tua concepção, com as tuas palavras. Se for conforme o nível, você vai reduzindo. Pode até utilizar esse instrumento dessa forma, se estiver lá no ensino fundamental, anos iniciais, tudo bem. Mas enfim, a ideia é fazer o aluno entender realmente. A redação, o Okuda, ele reforça aqui que a redação deve ser clara e objetiva, as instruções precisam ser claras. A prova ela pode ser de dois formatos, discursiva e objetiva. Nós utilizamos esse formato que está padronizado no nosso colégio, né? Normalmente a primeira ela é uma prova objetiva e a segunda ela é uma prova discursiva. Na página 3 ali, a objetiva necessita ser mais longa, tem várias alternativas. Normalmente o aluno consegue copiar com maior facilidade, porque ele só assinala uma opção ali. Eu acho que a B está certa, então se ele contar para o colega pode aprender a B. E aí o que eu já falei nos instrumentos gerais de avaliação ali, se você copiar eu não vou entender se você aprendeu ou não. Você vai me enganar, mas vai se enganar também, enfim. A devolutiva é muito complicado na prova objetiva, porque tem a questão do chute, né? Se eu não sei fazer, eu chutei. Então, pode ser que você acerta 10 questões sem saber nenhuma, ou que confunde uma questão com a outra. É um instrumento que não é tão eficaz assim, é bem complexo para você avaliar a prova objetiva pura e simples. A discursiva permite que o aluno exponha a sua experiência. São as mais indicadas, né? Por quê? Porque o aluno é obrigado a escrever sobre o que ele entendeu de fato. Não tem um modelo para o aluno copiar igual na objetiva. Ele vai contar sobre o tema com as palavras dele, pode utilizar outros autores, mas vai explicar o que ele entendeu. Bom, algumas sugestões ali. A prova deve conter espaço para as respostas, evitando questões que conduzam ao simples sim ou não. Sim ou não significa nada. O que você achou da educação de acordo com Froebel, por exemplo? Eu achei ela interessante. Ou seja, eu não disse nada sobre educação. Então esse negócio é interessante, achei bonita, não. Você concorda com a expressão os negros são inferiores? Uma expressão racista, por exemplo, aqui. Não. Sim. Não significa nada. E você não pode fazer uma pergunta dessa simples. É preciso que o aluno exponha as suas ideias, que ele seja capaz de falar: não, professor, essa é uma expressão que não é mais condizente com o nosso tempo, nós somos geneticamente, blá, 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 vai descrever toda a sua história, todo o contexto da exposição de sua resposta. Então não adianta você colocar, dê sua opinião sobre a questão X. Também é uma questão que complica para o aluno, porque se o aluno der a opinião dele, você não vai poder julgar. Você entendeu? Você pediu a opinião dele. Não tem como você pegar e falar que ele está errado. Como que alguém está errado em dar sua opinião? Teoricamente, a opinião não vai estar errada. A clareza, né, deve ser assegurada, a linguagem simples, clara, coerente. Nossa, de novo isso. Os objetivos que se pretende alcançar devem ser expressos de forma clara. Por exemplo, lá na nossa R2, que eu sempre judio de vocês e peço uma avaliação. Escreva um texto colocando isso. Eu não coloco lá item 1. O texto deve comentar sobre o aspecto tal. Deve comentar sobre o aspecto X, sobre o aspecto Y. E na hora de corrigir eu vou avaliar se você comentou sobre o aspecto, como que você comentou sobre esse aspecto, se você teve relação de uma ideia do texto com
o que foi pedido. Tudo isso faz parte da avaliação objetiva, por isso ela é mais difícil de ser corrigida. Bom, algumas exceções aqui devem ser evitadas. Não é que você não pode usar, mas tem que usar com mais cuidado. Tipo assim, dê sua opinião, diga o que sabe, escreva o que pensa, fale sobre, vamos lá, com suas palavras, discuta sobre, comente sobre, faça comentário, quais são. Então essas frases podem ser utilizadas como diagnóstico, mas elas têm que ser utilizadas com muito cuidado nas avaliações somativas, se você não quiser ter problema e ter que modificar o resultado porque a tua pergunta foi mal formulada. Bom, ali na página 3 tem outro item avaliativo que eu irei falar com vocês na próxima aula. Eu finalizo assim sobre a prova. Na próxima aula eu continuo falando acerca da observação e dos demais instrumentos avaliativos.